Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, aqui saindo da semana do Carnaval. Eu estou aqui com meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers, 50% do Splash Brothers. Guilherme, você é o Curry ou você é o Clay do Splash Brothers Brasil? Eu vou dizer que eu sou o Curry, né? O cara mais importante. Não vamos entrar na discussão que tomou as redes sociais outro dia, Gabriel. Então o Léo é o role player. Léo é o role player, então. Exatamente. Sobre role player aqui, mas o Léo é o cara... Eu sou o cara que conduzo, né? Como sou Sou o host, né? Então você é o armador. Sou o host, eu falo mais. Eu só toco as bolas pro Léo, que diria que o Leonardo não tem um aproveitamento do Clay ali na linha de 3. Então, recomendo o podcast Splash Brothers, né? Que tem um episódio semanal sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes, né? Até chegar aos playoffs vai ser assim. De vez em quando, de repente, vai ter um também domingo, mas um por semana até os playoffs, pelo menos. Que é sempre no final da semana. E no começo da semana sai o podcast Splash Brothers. Então, se eu não te saciar sua vontade, ouvinte, de NBA, escute o podcast e Splash Brothers, faz parte lá do Jumper, principal site brasileiro sobre NBA e basquete em geral. No programa de hoje a gente vai falar sobre a demissão do Nate McMillan, né, head coach do Atlanta Hawks, e depois a gente vai falar sobre times pra gente ficar de olho nessa reta final da temporada regular da NBA, né? Eu acho engraçado que muita gente fala, acabou a primeira metade da temporada. Não, tem 23, 25 jogos no fim da temporada regular, né? É o último quarto da temporada e tem alguns times bem interessantes pra gente ficar de olho. Lembrando, mais uma vez, que o podcast Cara dos Esportes não estaria no ar se não fossem os apoiadores. Se você quer ter acesso a programas extras, newsletters, se torne apoiador, link na descrição, R$14 por mês, tem desconto para quem assinar por Pix, bem fácil, bem simples, e também que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos sites mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Acabou a temporada da NFL, mas ainda dá para apostar bastante em NBA, jogos, prêmios, e logo vai chegar nos playoffs. Eu tô dando até uma pausa aqui pós-Super Bowl, porque eu sei que eu vou apostar mais quando chegar os playoffs da NBA. Eu tô dando uma segurada agora, mas não faça isso que eu tô fazendo agora. Posta lá um joguinho ali, outro aqui. Eu fiz um péssimo ad pro Bodog, né? Mas crie sua conta utilizando o meu link. Aposte com responsabilidade. Dito isso, dados os recados, vamos começar pela notícia de ontem. Nate McMillan não é mais o head coach do Atlanta Hawks. Ele já estava 2 anos e meio, se eu não me engano, no comando da franquia. Ele substituiu o Lloyd Pierce, foi efetivado, né, que foi o outro head coach, né, o antecessor dele, que também acabou demitido. Ele já foi head coach 3 vezes, né, 4 vezes. Foi Seattle, Portland, Indiana e Hawks. Ele foi com a equipe até a final de conferência no primeiro ano dele, né, que era o ano que ele entrou ali no meio, né. Foi derrotada pelo Milwaukee Bucks. Depois, nos 2 anos seguintes, 43 e 39, tinha 29 vitórias, 30 derrotas na atual temporada. A sensação que dá é que ele perdeu ali o cabo de guerra com o Trae Young, né? E parece que a gente já via há bastante tempo rumores do relacionamento dos dois não serem bons. O Nate McMillan chegou a dar umas indiretas aí em entrevistas sobre a necessidade de Trae Young defender, trabalhar fora da bola e tal. E claramente ele perdeu essa disputa de poder dentro do Atlanta Hawks. Trae Young tá lá, ele não tá mais lá. E se a gente lembrar essa temporada, não vou lembrar o jogo ao certo, mas teve uma situação estranha, que foi uma partida que o Trae era dúvida, não sabia se ia jogar ou não. A programação é que os jogadores, todos eles façam um aquecimento em quadro. O Trae pediu para não fazer o aquecimento. E aí o Nate McMillan falou, tá bom, se você não aquecer, ou você não joga, ou você começa no banco de reserva se você tiver capacidade de jogar. Eu falei, então eu não jogo. Isso daí foi vazado depois pro Chanzo. Imagina quem que vazou, né, pra ele.
Imagina, né? E qual o interesse por trás de vazar essa notícia? Exatamente. O Trae acabou não jogando aquela partida, mas você disse bem. O time não vinha da melhor forma, não vinha numa boa campanha. O jogo em quadra é bem estranho. Aquela situação, se você lembrar da época de Oklahoma, com o Westbrook, ou até mesmo no Westbrook e Harden, no frame da quadra, às vezes você nem vê ou ele ou o DeJounte Murray no frame, porque quando o DJ tá com a bola, o Trae não participa, e o inverso também vale. Então é um time bem estranho. Não vem vencendo as partidas, o Trae não vem na sua melhor temporada, então tudo isso acaba conturbando o ambiente. E, obviamente, quando as derrotas aparecem, os problemas vêm junto, né? De relacionamento e tudo mais. E acho que, talvez, você comentou dos problemas, eu acho que talvez a situação seria menos pior, vendo até o timing da demissão, se eles tivessem conseguido trocar, por exemplo, o John Collins, que todo mundo falava que sairia nesse meio de temporada, nessa trade de deadline. Mas como o time não fez nada, e como eles talvez ainda acreditam de chegar forte nos playoffs, algo precisava ser feito, né? Então, mais uma vez, o elo mais fraco se rompe. O John Collins, ele tá no trade block desde 1997, né? Tentando ser basicamente desde que renovou o contrato dele, tá tentando trocar o John Collins, né? O Atlanta Hawks tá na 8ª colocação, estaria no play-in, teriam duas chances ali no play-in, né? Se a temporada terminasse hoje. Assim, é o segundo técnico que perde o emprego muito por conta do Trae Young, né? Porque vocês sabem que no espectro que você tem de um lado o maior fã do mundo do Trae Young e o outro a pessoa que mais odeia o Trae Young, eu tô muito mais pro lado que não gosta do Trae Young, né? Eu não acho que ele é, nesse momento, um jogador de basquete com o qual você pode vencer, principalmente se ele for o seu melhor jogador. E acho que a pior coisa que aconteceu pro Atlanta Hawks foi ter chegado naquela final de conferência, né, 2 temporadas atrás. Porque venceu um time do Knicks que era bem limitado, depois derrotou o Philadelphia 76ers, que tava implodindo, né, teve aquele jogo lá do Ben Simmons e tal, e enfim. E aí enfrentou o Milwaukee Bucks, perdeu pro Milwaukee Bucks, e mesmo assim o Milwaukee Bucks também tava lesionado, foi aquela série que o Giannis se machucou, depois voltou e tal. Eu acho que superestima o que você pode fazer quando o seu melhor jogador é o Trae Young. Eu acho que o Trae Young é o clássico cara que vai ter as estatísticas dele e o sucesso coletivo não vai vir. E como você falou, ele não tá fazendo uma temporada boa. Assim, você pode pegar os números básicos e falar assim, ele tá tendo 26, 10 e, sei lá, um roubo de bola, e, enfim. Como é que você pode dizer que é uma temporada ruim, né? Mas ele tá tendo a temporada mais ineficiente da carreira dele, que é algo, né, pro Trae Young, né? Porque ele já não é dos pontuadores mais eficientes da NBA, ele tá arremessando 42,8%, né, de quadra. Isso melhorou recentemente, né? Ele começou bem pior. 32,4% de 3, arremessando 6,7 vezes por jogo, que é território Westbrook. A gente tá falando aqui de território Russell Westbrook. E eu tenho minhas dúvidas, assim, sem nem ser dúvidas, né? Mas eu não acho. Eu acho que o Trae Young não é esse cara que pode liderar uma franquia. E tenho minhas dúvidas se você pode ser campeão com um cara que é um dos piores defensores da NBA como seu segundo, terceiro melhor jogador, né? Eu tenho bastante dúvida quanto o Trae Young. Sobre a troca do DeJounte Murray, a equipe, ela meio que colocou, não vou dizer all-in, mas bem perto disso, um jogador que é muito bom. Eu acho que o DeJounte Murray é uma peça importante no time que queira competir. Ele é um bom armador, ele é um bom defensor. Só que teve aquele comecinho, né, que parecia que ia dar muito certo, né, que o pessoal tava até falando o DeJounte Murray, né, mas logo ficou essa coisa que você falou, Gui, hora do DeJounte Murray, hora do Trae Young, e o Trae Young continua não jogando bem fora da bola. Aliás, ele não joga fora da bola, né, ele assiste o jogo, e é engraçado até porque você pega alguns números de lineups, né, e um dos lineups que mais jogou e que tem um dos melhores números da NBA é o lineup titular do Hawks, né, Trae Young, DeJounte Murray, o
o John Collins, o Capella e fugiu o nome do... DeAndre Hunter. Mas esse time tá aí, não consegue engatar. E, assim, a Nate McMillan foi demitido. Eu acho que a próxima peça aqui, se esse time não der certo, e eu não vejo dando certo, é o Atlanta Hawks começar a olhar pros lados e ver o que ele pode conseguir pelo Trae Young. É uma situação meio complicada como um todo. Você falou bem, né? A temporada que a gente viu lá, onde é que eles chegaram na final de conferência, mudou um pouco o olhar que nós tínhamos para fora sobre o Atlanta Hawks e o olhar que eles também tinham. Na temporada seguinte, o próprio Travis Schlenk, que era o responsável, ali, o general manager, cada um tem sua função, né? Ele era o vice-presidente de operações, falou no meio da temporada seguinte que as coisas não iam bem, que o Atlanta Hawks, ele errou, que deveria ter mudado algumas coisas no final daquela intertemporada, mas que o resultado em questão fez com que ele acreditasse mais nesse time. E, obviamente, isso é uma declaração de quem viu o resultado e falou, tá, se a gente chegou até aqui, a gente pode repetir esse feito. E não foi o que aconteceu. O Travis Schlenk também saiu um pouco antes do Natal, ali na posição. Aquele cair para cima, né? Foi promovido a um conselheiro e tudo mais, mas obviamente foi afastado da função que vinha tendo. E acho que a mudança também do treinador tem muito com relação de quem está no comando agora da franquia, quem está dando as cartas. Não foi ele que contratou. E, obviamente, acho que a mudança vai em linha nesse sentido. Mas concordo contigo que o encaixe do Trae é difícil. E muito se falava disso na época do próprio draft dele. O pessoal brincava do boom or bust em relação a ele, porque ele era o cara que dominava todas as ações, tinha mais de 20 field goals no time dele do college, dominava todas as ações, defensivamente muito ruim. Então, eram os problemas, se traduziu bem o que ele era no college para NBA, né? Esse foi um cara que realmente as pessoas acertaram bastante o que ele seria, né? No lado bom e no lado ruim, né? Exatamente. Assim, ele é um cara que ele tem, tipo, 5 centímetros a mais de altura que eu, né? Ele tem 1,85m, 1,83m, né? Tem quase a minha altura, né? E tem um limite que você pode fazer numa quadra da NBA defensivamente, mas ele não se esforça, que é um problema sério, né? E também não joga... sem a bola, porque na teoria ele poderia ser um excelente jogador fora da bola, né? Ele poderia ter a bola a maior parte do tempo, mas ele sem a bola ele é um ótimo arremessador. Mas ele não consegue, né? E eu sinceramente, eu acho que a gente tiver fevereiro de 2024, eu não sei se o Trae Young tá mais no Atlanta Hawks, porque você pagou muito no DeJounte Murray, e você não tem muito mais assets, né, ativos, né, e de repente se você consegue trazer uma outra estrela pro lugar do Trae Young, você consegue ter um time ali que você daqui a 2, 3 anos você consegue fazer um outro movimento e tal, mas não sei, eu até tava brincando com um amigo meu, dizendo que ele ouviu primeiro aqui da minha pessoa, Trae Young por RJ Barrett, Obi Toppin e 3 escolhas de primeira rodada do New York Knicks. O que você acha? Tem que não tem como jogar Jalen Brunson e Trae Young, não tem como. Paga. Esqueci disso. Eu acho que a NBA ainda vê o valor do Trae como um All-Star. Então vai ser uma troca que é aquelas trocas curiosas, né? Que se vier a acontecer, que o que indica que pode vir a ser uma discussão futura, é aquele valor que muita gente vai questionar o valor que foi trocado, seja para mais ou para menos. Então, eu não quero ser hater, né? Mas o Atlanta Hawks precisa encontrar esse time que ainda acha que o Trae Young pode ser uma super estrela. Que eu não acho que ele... Acho que ele é um jogador muito bom, mas ele tem falhas muito grandes que, para mim, eu não acho que dá para vencer. Com o Trae Young sendo seu melhor jogador, seu segundo melhor jogador. Podemos seguir? Eu só ia comentar que eu acho que antes disso eles vão tentar achar um treinador que... E acho que é o desafio, né? Achar o treinador que consiga fazer essa mágica de protegê-lo defensivamente. Se você olhar as movimentações do Hawks recentemente, pensando nisso. A chegada do DeJounte Murray é pensando nisso. A manutenção do DeAndre Hunter é também pensando Saddiq nisso. Bey.
é um pouco desse movimento. Eu acho que é uma situação difícil de proteger. Mas a gente já viu em algumas situações específicas, até nos playoffs, que eles foram longe conseguindo alguma dinâmica nesse sentido, mas depende muito do jogador, né? Acho que a gente vê muitos movimentos olhando para fora. Eu acho que chega um momento que alguém vai ter que ter uma conversa séria com o Trae para exigir dele essa mudança de perfil, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E aí, para isso, você precisa ter um treinador que vai conseguir se impor sobre ele, né? E aí, mais um ponto sobre aquele ano que eles venceram 2 séries de playoffs, né? O Knicks, eles não tinham, assim, poderio ofensivo suficiente para conseguir explorar o Trae Young, né? Porque era muito fácil pro Hawks esconder o Trae Young. E contra o 76ers, a equipe tava com muito tempo em quadra com o Ben Simmons e o Thybulle, que são 2 caras que na meia quadra você não precisa marcar. Então, nessas 2 séries, tem onde esconder, né? Mas quando você vai enfrentar um Milwaukee Bucks, um Boston Celtics, não tem como esconder o Trae Young. Até contra o Bucks eles conseguiram ali esconder mais ou menos, que era o PJ Tucker, né? Que ele marcava. Não tem mais PJ Tucker. Eu, sinceramente, não sou fã. Eu gostava muito do Trae Young em Oklahoma, porque foi uma época que eu tava bem viciado com basquete universitário. Eu gostava muito dele em Oklahoma, mas eu sabia que ia ser difícil ele repetir na NBA. Mas enfim, vamos seguir aqui para a próxima parte do programa, né? Eu separei aqui alguns times. Quantos times que eu separei? Separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 times que a gente precisa ficar de olho nessa reta final aí, esse último quarto da temporada regular, porque são 6 times aqui que eu acredito que são dos principais contenders, mas eles têm algumas interrogações aqui seguindo em frente. Vou começar aqui pelo Los Angeles Clippers, e eu até postei um vídeo sobre isso. Sem muito alarde, o Kawhi voltou a ser o Kawhi. Ele, desde a virada do ano, ele tá com aquela média absurda, né, que é o 50, 40 e 90, né, que são poucos jogadores que conseguem terminar uma temporada com 50% de arremesso de quadra, pelo menos 40% de arremesso de 3 e pelo menos 90% de arremesso de lance livre. O Kawhi tem essa média, 26,4 pontos por jogo, média boa de assistências, de rebote, e principalmente ele voltou a defender em alto nível, né, algo que a gente não via desde aquela série contra o Mavericks, né, que teve aquele jogo 7, assim, e também não foi a série toda, né, mas teve aquele jogo 7 que ele, não, eu vou marcar o Luka, né, a gente não vai trocar, eu vou lutar pelos screens e eu vou ficar no Luka, e eles conseguiram vencer. Com o Kawhi jogando nesse nível, você pode botar ele na maioria dos times, esse time vai ser extremamente competitivo, mas é um time do Los Angeles Clippers com um elenco bem qualificado também, né, e se movimentou bastante no fim da janela de trocas, né? Mudou basicamente o backcourt inteiro da equipe. Trouxe o Eric Gordon, trouxe o Bones Highland, trouxe o Russell Westbrook agora como buyout, que é o meu pé atrás com esse time. O Terrence Mann tá jogando de armador e tá indo bem. E tem o Norman Powell jogando muito bem. Favorito para vencer o 6º homem do ano. Trouxeram ali uma pólice de seguro pro Zubat, né, no Mason Plumlee. É um time que o grande obstáculo sempre foi, eu acho que continua sendo, Gui, a saúde do Kawhi e do Paul George, né, porque é algo bem difícil de se confiar. Existiam umas brincadeiras no Twitter antigamente, que o Clippers é amaldiçoado, né? Porque desde a época de Chris Paul, Blake Griffin, eles sempre sofrem com lesão em momentos chaves. E mesmo mudando todo aquele elenco pro atual, a gente nunca vimos uma série com esse time inteiro, disputando playoffs. Ano passado perdendo até os 2 ali na reta final. Então, essa é a grande complicação ali do Clippers, mas é um baita elenco, né? É aquele negócio que é difícil projetar o Clippers, porque eu basicamente, eu e o Léo sempre falávamos disso no podcast, a gente sempre fica naquele sentimento, né? E se? Não, esse Clippers aí tem todas as peças para ser o favoritaço para ganhar a NBA. Grande técnico.
grande técnico, defesa, ataque. Ano passado, por exemplo, foi o time que mais acertava maior percentual de bolas de 3, maior número de bolas de 3 convertidas por partida. Então, tipo, tem tudo. Se precisar infiltrar, eles jogam lá dentro. Se precisar jogar no perímetro, eles conseguem. Tinha tudo. Só não tinha, talvez, um grande armador, mas lesão ano passado. É um pouco desse mesmo sentimento. Você falou do Westbrook. Eu acho que o Westbrook saiu até reportes falando que ele aceitou o papel secundário que vai ter nos Clippers. Não, mas eu particularmente, Gabs, eu não vejo ele como... Se jogou muito do bode expiatório dele no Lakers, mas pro que se espera do Westbrook, ele correspondeu ali, de certa forma. Eu acho que ele realmente... Ele melhorou mesmo no papel de sexto homem, mas pra mim, assim, eu acho que é um pouco superestimado o quanto ele melhorou. Acho que ele tava jogando menos tempo, né? Então ele tava cometendo menos erros, né? Porque ele tava jogando menos tempo em quadra. Mas ele de fato, ele pode ser importante pro Clippers, né? Porque é um ball handler, é um cara pra trazer a bola da defesa pro ataque, é um cara que eu acho que se ele jogar 20 a 25 minutos, quando ou o Kawhi ou o Paul George estiverem descansando, ele trazer alguma energia ali, pega um rebote ofensivo, dá uma enterrada, grita pra torcida e tal, e usa toda a energia dele, eu acho que ele pode ser um cara importante. Mas o problema é que 4 minutos pro fim do jogo 5 da primeira rodada dos playoffs, se ele tiver em quadra. Aí a gente sabe que ele vai olhar pro Kawhi, vai olhar pro Paul George, não, passa aí que eu vou decidir. Não, mas aí até, né, eu até acho que ele pode jogar com eles em alguns momentos também, sem um pivô, como ele jogou no Rockets também, acho que, e esse time gosta de jogar sem um pivô. Com o Batum, né, com o Batum, que espaça a quadra, ou até mesmo o Man já jogou naquela posição. Obviamente, ele tem algumas... O que marcou essa temporada, acho que foram 2 jogos lá, faltando poucos segundos para acabar a partida, ele atacou o aro com o LeBron do lado. E no jogo contra o KC do recorde, ele deu 19 arremessos. Ele tava doido pra não deixar o LeBron conseguir aquele recorde. Mas aí acho que é muito... O playbook do Lakers é muito mais simplificado, né? O time joga com os caras abertos e deixa o jogo fluir ali naturalmente. Eu acho que o sistema do Clippers é um pouco mais azeitado e controlado. E acho que ele vai funcionar bem também. Aqueles momentos que quando ele tiver com os 3 ali, a gente já viu isso quando o Kawhi foi campeão nos Raptors. Tem momentos que o Kawhi simplesmente não quer fazer nada ofensivamente, quer respirar aquelas 2, 3 bolas ali. Você ter também o Westbrook nessas jogadas vai ser melhor. É aquele negócio também. Obviamente, a gente tem todas as críticas ao Westbrook, mas ele é uma adição melhor que o John Wall. Se esse time tá jogando com o John Wall, acho que pode melhorar. A minha maior preocupação com o Westbrook é defensivamente. Acho que nesse sentido ele pode ser um problema. Ele é muito agressivo, ele comete muitas faltas. Muitos erros mentais. Acho que nesse sentido é a minha maior preocupação em relação ao Kawhi. Acho que ao Westbrook. Ofensivamente, acho que o time vai conseguir delimitar, pelo menos é a minha expectativa, né? Vai conseguir delimitar bem ali o papel dele. O Oeste tá bem aberto, né? Então, até tem mais times do Oeste aqui do que do Leste, porque acho que é a conferência que tá mais aberta. É o time que tem, por exemplo, o Denver Nuggets. Eu basicamente sei o que esperar do Denver Nuggets, né? O Clippers, na melhor versão do Clippers, tem um teto maior que o Denver Nuggets. Talvez tenha um teto maior do que esse próximo time que a gente vai falar aqui, que é o Phoenix Suns. Claro que tudo que a gente quer ver é o Kevin Durant saudável primeiro, e depois como que ele vai se encaixar. A boa notícia é que eu já vi outra, não é um ponto inédito que eu tô fazendo aqui, mas eu já vi várias outras pessoas citando. Kevin Durant talvez seja a superestrela mais maleável da história da NBA, né? Ele se adapta em qualquer situação, ele pode, ainda mais nessa fase da carreira que ele se tornou um defensor melhor, ele pode proteger o aro, ele pode jogar na posição 4, ele espaça a quadra, ele pode trazer a bola, ele se tornou um bom playmaker também. Então, sim, não tem... Você coloca ele no Oklahoma City Thunder, que era ele e o Westbrook trocando, alternando posse, esse time vai pra final da NBA. Você bota no time mais ajeitado ali dos últimos anos, mais
sofisticado taticamente, que era o Golden State Warriors, ele se encaixa também. Aí ele volta a ser um papel mais de ter que decidir tudo com o Brooklyn Nets. Eu não tenho medo quanto ao encaixe dele, eu acho que vai se encaixar muito bem. A questão é a saúde e as outras peças também, né, que trouxe o Terrence Ross no buyout, e o Phoenix Suns vai ser um destino popular para buyouts, né, de uns caras veteranos ali que acertem rescisões para fechar com o contender. Então, é um time que tem um teto bem alto também, mas depende dessas questões, principalmente ter o Chris Paul, o Devin Booker e o Kevin Durant saudáveis nos playoffs. Exatamente. E eu tô bem curioso para ver o encaixe do Chris Paul agora com o Durant, porque ele não vinha na sua melhor temporada. Ele tava melhorando um pouco recentemente, né? Sim. Ele vinha nessas 10 últimas partidas melhorando ali, mas a melhora dele, a minha percepção, não sei a sua, Gabs, era muito mais na questão de full general como ele né? A questão de passes, controlar o ritmo de jogo e tudo mais, mas ele não vinha tão agressivo em relação à pontuação. E agora ele não precisa. E agora ele não precisa, né? Agora ele vai liderar muito mais na questão de organização do jogo, conectar as peças necessárias. E aí, se esse papel funcionar muito bem para ele, esse time tem tudo para explodir ali, porque aí vai ter dois dos principais pontuadores ali da NBA, os dois reis da meia distância, os três reis da meia distância ali. Então vai ser bem curioso para ver como vai se dar nesse sentido. E o Ayton vinha na sua melhor fase da temporada, né? Vem na sua melhor fase da temporada. Se ele conseguir achar seu ritmo ofensivo com esse trio, tem tudo para ser um time muito bom. Obviamente, aí passa pelos ajustes defensivos, que eu tô curioso para ver também como o Suns vai se armar nesse lado da quadra. E acho que até nesse ponto defensivo, Kevin Durant também traz mais alternativas, né? Você pode jogar um lineup menor, né? Com ele como protetor primário ali do aro, com o Ayton fora de quadra, né? Eu acho que tem várias alternativas. Outro time que eu quero falar é o Memphis Grizzlies, que vem numa fase estranha, né, Gui? Vem assim nas últimas 2-3 semanas, né? Desde daquela confusão lá com o Shannon Sharp, né? O comentarista lá da Fox, né? Ex-Tyrande da NFL. O time vem capengando. Ainda tá na terceira colocação do Oeste, da última vez que eu olhei. Mas assim, o principal ponto é a ausência do Steven Adams, né? A equipe sentiu bastante o Steven Adams, e eu, ouvindo o podcast do Zach Lowe, ele levantou um ponto que eu concordei 100%. O Memphis Grizzlies não tem um dos melhores ataques da NBA em meia quadra, né? Que é quando você avança ali depois da cesta, do turnover e tal, você avança ali, para na meia quadra, porque não é um time tão bem espaçado assim e que não tem tanta criação fora do Ja Morant. E é um time que corre muito bem a transição. E o que faz fechar essa conta é que o Steven Adams é o melhor pivô da NBA pegando rebotes ofensivos, né? Ele é uma boa margem até esse ano. E aí, sem esses rebotes ofensivos do Steven Adams, a equipe perde essas posses de bolas extra, e aí os problemas no ataque aparecem mais, e defensivamente o Jaren Jackson Jr., você não pode deixar ele 35 minutos em quadra, porque ele vai cometer 17 faltas. Ele tem... o próximo passo do Jaren Jackson Jr., para ele se tornar... Eu não acho que... Não seria meu voto no defensor do ano, porque eu quero um cara que eu possa colocar 35 minutos em quadra quando precisar e não preciso me preocupar com faltas. Mas, por mais que tenha esse papel importante do Steven Adams, ele é um bom jogador. Mas se o time cair tanto de rendimento, o time com Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., cair tanto pela ausência dele, eu acho bem preocupante. A minha maior... Você, para mim, passou no ponto central desse time. Porque esse time depende muito do jogo de transição, depende muito da velocidade. E se a gente olhar um mês atrás, mais ou menos, o Grizzlies era a melhor defesa disparada da NBA. Se a gente olhar o recorte desde então, obviamente não filtrando agora, mas olhando desde então, se eu não me engano, eles caíram para a terceira melhor defesa. Eles tinham uma diferença, acho que de mais de 3 pontos para o segundo colocado há um mês atrás, e agora eles são o terceiro melhor defesa. Eu não olhei o recorte desse mês aqui em especial, mas para ter tido essa diferença é que a defesa caiu bem de produção nesse período.
E aí, obviamente, como a gente não comentou lá no Splash Brothers do Memphis, eu não analisei muito para entender as razões disso. Foi mais curiosidade ali analítica, entendendo um pouquinho para ver um pouco do jogo e tudo mais. Mas acho que se o time perdeu ali a capacidade de ter uma eficiência tão boa defensiva, isso daí afeta o ataque. Um time que depende muito da velocidade, do contra-ataque, das saídas em transição. Acho que o problema é mais do lado defensivo do que do lado ofensivo pra gente achar os problemas. Que é um time, como você falou bem, se depender do jogo de meia quadra, esse time não vai longe. Esse time talvez nem brigaria por mando na Conferência Oeste. Esse time estaria mais pra rabeira, que não tem a bola de 3, é um jogo que depende muito da agressividade do Ja. Então, eu acho que o problema passa muito mais pelo lado defensivo, que da forma como eles jogam, cascateia o lado ofensivo também com muita tranquilidade. Eles precisam dessas posses extras, né? E assim, a questão para eles nos playoffs é que o jogo desacelera muito, né? Você tem bem menos oportunidade de transição, e por isso que eu queria ver o Memphis Grizzlies ter feito uma troca grande antes da janela, né? Eles trouxeram o Luka Kennard, que eu acho que é bem útil para o que eles precisam, né? Um dos melhores arremessadores da NBA, mas eu acho que eles precisam de mais um cara capaz de criar o próprio arremesso, um All-Star mesmo, né? Porque, assim, mesmo que custe o Desmond Bane, né? Até acho que eles enxergam o Desmond Bane como o cara que pode ser a segunda estrela, né, da equipe. Só que com ele e o Jason, Desmond Bane é um bom defensor, o Ja nem tanto, mas acho que ele se esforça mais do que com o Trae Young, por exemplo. Mas é um backcourt bem baixo também, né? E é outra coisa aí que você funciona quando você tem o Steven Adams e o Jaren Jackson Jr. protegendo o aro. Quando você não tem um dos dois, é mais complicado. Mas eu gostaria de ter visto o Grizzlies ter feito uma troca. Tem o jogador mais sujo da NBA hoje, né? O Dillon Brooks, que é insuportável. O Memphis Grizzlies parece ser hoje o time mais odiado pelos outros times da NBA, né? Muito por conta do... Eles fazem por onde, né? Muito por conta do Dillon Brooks. Aquela história dos amigos do Ja Morant apontando um laser, né, para os jogadores do Pacers, né? Que o pessoal acha que era arma mesmo, né? Que não era só o laser e tal. Anota isso, a gente tá aqui dia 22 de fevereiro. Todo jogador, jovem estrela da NBA, todo mundo ama, unanimidade, mas aí vai contando o tempo, né? Vai um playoff que decepciona, um playoff que não vai longe, um playoff que não vai longe, e aí a maré vira. Que antes do Bucks ter sido campeão, a maré tinha virado contra o Giannis, só que ele foi campeão, todo mundo esquece. A maré tá pra virar contra o Ja, e a maré está pra virar contra o Luka também. Porque a gente teve... Mais pro início da temporada, tinha... Vocês estão falando do Luka, né? Mas todo mundo criticava o Harden. Não, no início todo mundo exaltava o Harden. Depois a pessoa passou a criticar porque ano após ano, ele ia mal nos playoffs, né? Então, fique de olho com Luka e Ja Morant, como é que a opinião pública vai mudar sobre eles na próxima off-season. Vamos passar aqui rápido por um time que não acho que é contender, mas eu sou contratualmente obrigado a falar sobre o Los Angeles Lakers. Eles estão nesse momento, tava com a classificação aberta aqui, calma aí, 13ª colocação, antepenúltimo da Conferência Oeste, mas se você olha o número de vitórias, né, o Thunder tem 28 vitórias, é o último ali no play-in, eles têm 27 vitórias, né, tem até da classificação direta, né, o Mavericks tem 31 vitórias, né, 4 vitórias aí não é um absurdo, mas o grande obstáculo deles são eles mesmos, né? O elenco deu uma encorpada mesmo com as trocas, talvez, e eu me coloco nesse grupo, talvez a gente tenha empolgado um pouco com o quão encorpado esse elenco ficou. Mas pra mim a grande questão os Lakers têm 23 jogos pela frente. Dá pra confiar que eles vão ter ali, em 20 desses jogos, LeBron e Anthony Davis? A fotografia da temporada não mostra isso, né? Mas se a gente pegar, acho que a palavra que é muito importante para os americanos do legado, né? O LeBron quer a todo custo deixar seu legado sem essa marca de 2 temporadas fora do playoff. Ele sabe que para ele ser considerado na disputa do maior de todos os tempos,
passa muito pelo que ele vai fazer nesse final de carreira, que independente dos números individuais, os números coletivos. Então, acho que ele vai fazer de tudo para estar disponível o máximo de jogos possível. Mas é uma distância que parece curta, mas ao mesmo tempo é uma distância que joga muito contra eles, né? Uhum. A cada derrota, a cada partida que os outros adversários também vencerem, é complicado. E diz mais também não só o número de diferença, como você falou, 2 a 3 jogos, mas também o número de times que temos na frente, né? São mais outros 3 times, pelo menos, que eles precisam passar para chegar na 10ª posição. Então, é uma situação ingrata essa. Eles têm que tirar o Thunder, que é a vaga que tá mais aberta, né? Porque o Timberwolves e o Warriors a gente acredita que irão aos playoffs. O Pelicans sem o Zion, tem que ver até onde vai essa queda, né? Que realmente é um time que caiu bastante, mas o grande oponente é o Thunder. E hoje, o Thunder é mais time do que o Los Angeles Lakers, né? Tem o SGA voando, tem outras peças importantes, Jalen Williams, nada fantástica dele de calor. Vai também acreditar no que esse Thunder quer, né? Porque as últimas temporadas desse Thunder do nada machucando alguém ali. Mas acho que esse ano ele não tem como você olhar pro SGA, a temporada que ele tá fazendo, e falar, pô, cara, teu joelho tá ruim, melhor você dar uma descansada. Não tem como fazer isso esse ano. Um jogador nesse nível que ele vem jogando, dificilmente ele ia topar participar de uma situação como essa. Até porque eles estão longe agora, pensando em Wembanyama, né? Eles têm 14 vitórias a mais do que o San Antonio Spurs, 15 vitórias a mais que o Rockets, 13 vitórias a mais que os Pistons, né? Já, assim, idealmente você quer entrar nesse top 4, né? Que as odds ali são as melhores. Mas a quarta melhor campanha é o Hornets, 17 vitórias, né? São 11 vitórias. Você não vai tirar isso, né? E não sei se vale a pena para você tentar ter a 6ª, 7ª odds ali da loteria, você desperdiçar uma temporada dessa do SGA. Até porque se você muda o plano nessa temporada, o SGA é um grande candidato a pedir uma troca, né? Porque toda hora vai ter uma estrela da NBA pedindo ser trocada. E pode ser que seja o SGA, se o Thunder não competir de verdade, né? Mas, enfim, vamos passar agora para os times do leste. Eu separei 2 times do leste. O leste, para mim, é bem mais direto, né? Para mim, tem um grupo de 2, talvez 3. Então, por isso eu vou começar com o Philadelphia 76ers. 17 vitórias, 5 derrotas desde a virada do ano. Ele tá no mesmo patamar de Milwaukee Bucks e Boston Celtics, ou tá um patamar abaixo? Olha, hoje, pelo que a gente viu aqui durante a temporada, eu coloco ele no mesmo patamar dos Bucks. Acho que o Celtics está um pouquinho à frente nesse momento. É aquele negócio que persegue os Sixers desde a época que o Embiid começou a jogar regularmente. Sempre quando o Embiid vai pro banco, esse time sofre demais. Então, quando a gente olha a eficiência dos lineups sem Embiid e Harden, é assustador, né? Então, acho que passa muito por essa situação do time conseguir se preservar ali nos poucos minutos sem uma dessas peças. Mas pelo que esses 2 jogadores, esses superstars, estão jogando nesse momento, é difícil não acreditar que eles vão conseguir chegar longe. Obviamente, é aquele negócio que, pro fã mais escaldado de NBA, né? Quando a gente olha Doc Rivers, os ajustes do Harden's playoffs, tudo isso preocupa um pouco. Mas o time, pelo que a gente vem jogando até aqui, pelo que a gente tem de informação nesse momento, é um dos candidatos a chegar longe nessa temporada. Esse pick and roll do Harden com o Embiid é provavelmente uma das jogadas, a jogada mais mortal na NBA, né? E o Harden ter ficado de fora do All-Star foi um absurdo. Pelo amor de Deus. Né? O que a gente tá fazendo? Ele tá jogando muito bem. Só que é isso, né? Sempre vai ter a desconfiança, né? E a desconfiança no caso do Harden é merecida. Porque muitas vezes o pessoal fala de alguns jogadores, ele sempre pipoca nos playoffs. Eu odeio o termo pipocar nos playoffs, porque vira um termo que não tem nenhuma nuance. Mas o Harden você tem aí, 10 anos, mais do que isso, 10 anos, 12 anos de evidências, né? Então, eu vou acreditar quando eu ver. E o foda do Embiid também,
ele tem sido um jogador mais durável, né, nos últimos anos. Ele superou aquela fase, só que ele tem umas lesões de muito azar nos playoffs, né? Tipo, ele leva uma cotovelada no nariz, quebra o nariz e aí, pô, tem que jogar com uma máscara numa série, né? Então é muito azar mesmo. Eu acho que é foda, porque eu gostaria de ver esse time. Eu acho que esse time na melhor versão dele pode levar o Bucks ou o Celtics pra uma série ali de 7, porque nem o Bucks, por mais que o Bucks talvez seja um time que tem um garrafão mais equipado pra enfrentar o Embiid, né? Porque tem o Brook Lopez, tem o Giannis, mas ainda assim não tem resposta pro Embiid, né? Na NBA não existe uma... A gente viu o que ele fez contra o Jokic, né? Naquele jogo contra... Quando ele quer, né, jogar, ele é espetacular. Ele tem como passar... Mas aí entra ali que é um time que não é tão profundo nas alas, né? Enquanto o Bucks e o Celtics são. E aí acho que é uma desvantagem grande e toda a história do rato. Pra encerrar o Milwaukee Bucks, o Giannis sofreu uma lesão na mão. Parece que não é grave. Ele jogou 20 segundos, né, no All-Star Game. Supondo que não é uma lesão grave, você disse que colocaria o Celtics na frente, né, como o favorito no leste. E eu acho que eu ainda colocaria o Milwaukee Bucks, presumindo, claro, de novo, que o Giannis vai estar saudável. O Chris Middleton vem melhorando, e acho que essa sequência sem Giannis vai ser bem importante pro Middleton, porque ele vai ter uma responsabilidade maior ofensivamente, e se ele conseguir voltar a ser o jogador pré-lesão, aí eu fico mais confortável ainda de manter o meu palpite diante da temporada, que era o Milwaukee Bucks vencendo o leste. É um time que, pra mim, vem variando ali. Ora, os dois estão jogando muito bem, ele e o Celtics, ora um cai. Acho que 12 vitórias consecutivas, né? Sim. Mais momentando ali um pouco da preocupação do elenco mesmo, o que o Celtics fez sem ter o Smart e tudo mais, acho que me deu um pouco mais de confiança no elenco de Boston do que nesse momento dos Bucks, mas obviamente é um timaço também, e como você falou, as lesões é uma marca da temporada, né? Se a gente chegar na pós-temporada com o time completo for campeão, mas por que teve alguns momentos de muitas derrotas? Pô, sem Portis, sem Middleton durante muito tempo, sem Joe Ingles, agora sem Giannis, como você falou, acho que é uma lesão curta, só vai servir para me eliminar de um campeonato de fantasy aqui, porque eu tô com uma semifinal com ele aqui, e sem ele aí fica impossível vencer, mas é um baita elenco, e acho que com todo mundo disponível, essa minha frase aqui se perde no tempo, porque a gente não viu, né? A gente não viu essa temporada, todo mundo disponível, e pelo que o Giannis vinha jogando, o Middleton vinha retomando o basquete, o que o Portis vinha sendo importante antes da lesão, Brook Lopez, Drew Holiday, acho que é um baita elenco ali. E nos playoffs, tendo todo mundo disponível, obviamente ele e o Celtics, para mim, são os dois favoritos a vencerem o título. Concordo, né? A profundidade do Celtics é um negócio absurdo, né? Talvez poderiam ter tentado ir atrás de mais um small forward, né? Ali para os minutos sem Tatum e Brown, mas você olha o backcourt deles, né? Com Smart, White e Brogdon, né? É absurdo, né? E esses três caras seriam titular na maioria dos times da NBA, né? E até o quarto guard deles, né? Que é o Pritchard, né? Eu gosto do Pritchard. Eu acho que ele seria ele jogaria, sei lá, 15, 20 minutos em muito time, né? E no Celtics ele não consegue jogar quase. O Muscala traz ali mais um corpo no garrafão. É isso aí que eu ia falar. Esse power forward, em teoria, eu também concordo contigo. Aí você vê as 3 partidas do Muscala, 13 pontos de média, você vai falar, pô, acharam. Só falta. Eu achando que precisava de alguém, eles trazem o Muscala e falaram, Muscala, não vai ajudar em nada. Aí do nada ele tem. E o Blake Griffin uma vez por semana também joga bem, né? Enfim, é um time muito profundo mesmo, mas eu acho que ele iria. Uma série contra o Milwaukee Bucks, o melhor jogador é o Giannis, né? O Giannis aí, pra mim, no geral, ainda é o melhor jogador da NBA, por mais que a gente tá difícil continuar falando isso, porque o Jokic tá caminhando pra ser o MVP 3 vezes, né? E o cara vai ser 3 vezes o MVP. Você falar que ele não é o melhor jogador da NBA, né? No geral, é complicado. Mas eu ainda acho que o Giannis, ele tem nível pra subir ainda
nos playoffs, principalmente defensivamente, que o Jokic não tem. Gabs, uma sugestão de pauta pra você aí, que provavelmente eu vou sugerir pro Léo Vou fazer antes de vocês gravarem pra o pessoal achar que eu copiei vocês. Mas que é falar justamente quando a NBA vai ter um americano ganhando MVP novamente, hein? Eu falei sobre isso nessa off-season, né? Porque a gente vem de 2 do Giannis, a gente vem 2 do Jokic, provavelmente Jokic ou Embiid esse ano, e o Embiid foi vice todos esses anos, e assim, não dá nenhum sinal de algum... Assim, e o Tatum... Doncic, quem sabe, ano que vem... Tem o Doncic ainda, que nem brigou de verdade ainda por um MVP, né? E aí você tem... Por conta do Neves, não do que o Doncic vem fazendo em quadra, né? Você tem os 4 melhores jogadores da NBA hoje, são Embiid, Jokic, Doncic e Giannis, né? E Kevin Durant, ele não tá mais nessa fase da carreira que ele vai brigar por MVP, né? Porque ele não vai jogar jogo suficiente. Curry, idem. Você tá falando de Tatum. Eu acho que o Tatum é o principal candidato, né? Porque ele vai ter a durabilidade, né? O Ja Morant, eu não acho também. Tem questão de durabilidade também. Eu não acho que ele tá nesse nível desses caras. E, assim, você pode estar pensando aqui numa década sem MVP americano na NBA. Não é nenhum absurdo você pensar isso. A gente já vai pro 5º ano que não vai ser um americano. Um assunto interessante pra abordar em algum momento, que é algo que a gente às vezes não repara, né? E daqui a pouco a gente fala, pô... Inclusive, eu tô preparando um vídeo, comecei a fazer, não sei quando eu vou postar ainda, sobre jogadores da antiga Iugoslávia, né? Porque a Iugoslávia acabou no início dos anos 90, mas os países que saíram, né? Croácia, Sérvia e tal, mantém a tradição, né? Eslovênia, por exemplo. Jokic e Doncic, se eles nascem 20 anos antes, 25 anos, 30 anos antes, eles jogariam na seleção da Iugoslávia, né? Com aquele time maravilhoso antigamente e tal. Mas enfim, Gui, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal segue lá os Splash Brothers? Quando que tem episódio? Como é que o pessoal acompanha o trabalho seu e do Léo lá? @podcastsplashbr, Twitter e Instagram. A gente um dia vai aprender a mexer no TikTok, aí a gente vai pra lá. Precisamos, o Gabriel é o maior incentivador disso. Eu falo isso há muito tempo. Mas falavam isso há muito tempo comigo. Não, Gabriel, você tem que ir pro TikTok. E eu resisti. E agora, porra, explodiu lá o TikTok, cara. A última vez que eu olhei, tava com 17 mil seguidores. Caraca, eu preciso aprender a mexer naquele negócio. Eu vejo você fazendo os vídeos, eu falo, caraca, eu preciso aprender a editar vídeo assim pra ter sucesso também. E toda segunda-feira, um podcast indo ao ar. Assim como o Gabs, somos reconhecidos pela nossa durabilidade também. Não faltamos uma segunda-feira. Eles postaram na segunda-feira de carnaval. Eu fiquei surpreso. Eu falei, pô, o maior orgulho. Nem eu postei na segunda-feira de carnaval. A gente gravou na segunda da semana passada, mas já deixamos preparado ali. Próxima semana, para quem curte já a draft, faremos algumas análises de 2 perfis. Então já fica interessado aí sobre esse tema, já dá uma conferida lá, que a gente vai fazer uma análise do Amin Thompson, que é um dos caras aí, prospectos interessantes dessa classe. Estamos definindo o segundo nome, que a gente ia abordar aquele jogador que teve o caso estranho, policial, não sei se você viu. Cara. Emprestou uma arma que matou o cara. A gente não vai mais falar desse cidadão nesse momento, não. Pô, o cara estamos escolhendo. O cara ia ser escolha de loteria e agora ele vai ser preso por ter sido compasso no assassinato, né? Um negócio Sim. Da Universidade de Alabama, não lembro o nome do jogador, né? Mas realmente é uma história horrível, né? Um dos jogadores de Alabama assassinou, acho que a namorada, se não me engano. Isso. E aí estavam investigando, e descobriram que o cara, que é a estrela do time de Alabama, que seria uma escolha top 10, ele emprestou a arma pro cara, né? O Brandon Miller é o jogador. É um negócio horrível mesmo. Uma história horrível. Vamos terminar agora uma depressão aqui. Não, mas aí, além disso, a gente vai falar dos prêmios da temporada. Ali, aproveitar essa semana de 100 NBA para pegar um tema mais atemporal, para contar as principais histórias do ano. Mas é isso, toda segunda-feira a gente disponibiliza lá o novo podcast. E aí vamos fazer essa parceria, né, Gabi? Você participou com a gente há umas 2 semanas atrás também, para analisar a trade deadline. É verdade. O que é...
você é o Splash Brothers, eu me considero aqui, sei lá, o Wiggins, Gudala, antigamente. Vou colocar aí. Jordan Poole, quem sabe? Mas não seja o Green aí, que depois da agressão dele... É que nem o Boogie Cousins também falou que ia ser o novo Splash Brothers e tal também. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Escutem também o podcast Splash Brothers. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã, sexta-feira, episódio sobre NFL exclusivo para apoiadores. E aí na próxima semana a gente volta à programação normal. Episódio domingo, episódio quarta-feira para apoiadores, podcast quinta-feira semanal sobre NBA também toda semana. Aí playoffs da NBA, a gente aumenta aí para mais episódios. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!